Fala pessoal, tudo bem? Bom, então nessa sequência de vídeos agora eu vou resolver com vocês a prova de matemática da PUC de 2020 do grupo 2. Tá legal? Mas antes de eu resolver a prova, deixa eu analisar com vocês o que foi cobrado em cada questão e qual foi o nível de dificuldade que eu achei em cada questão, tá? Procurando ter aí o olhar do aluno. Beleza? A nossa primeira questão era uma questão de geometria plana, mais especificamente sobre áreas, e que era uma questão relativamente tranquila, vou considerar essa questão sendo uma questão fácil. Tanto em termos de conta, quanto em termos de você só precisava traçar um segmento para dividir, né, o pentágono em duas regiões, como vocês vão ver na resolução. Mas, enfim, a questão era relativamente tranquila. A questão 2 era uma questão de conjuntos numéricos, mais especificamente de fração. E aí eu vou considerar essa questão média por conta das contas. As contas eram meio chatas de fazer, tá? Então, só por causa das contas eu considero aí essa questão uma questão de nível médio, apesar de a solução em si não ser uma solução difícil, né? Claro que envolvia ali alguma coisinha de aritmética, de calcular o IMC ali dos denominadores das frações, mas como eu falei, a conta era um pouco chata. A terceira questão é uma questão de conjuntos, que foi uma questão bem tranquila. Era uma questão que você só precisava saber lá a forma para calcular o número de elementos de A união B, né? Ou seja, a união de dois conjuntos. Era uma questão muito tranquila. A questão 4 era uma questão de nível médio, porque era uma questão de geometria analítica, mais especificamente sobre retas. Então você tinha que esboçar as retas, achar o ponto de interseção, calcular a distância entre os pontos de interseção dessas três retas para aí somar. Então, era uma questão... Bom, até na verdade, eu estou usando normalmente, mas na verdade eu acho até uma questão difícil, uma questão bem trabalhosa. Então, vou considerar uma questão difícil. Tá? A questão 5 era uma questão de probabilidade, que tinha uma permutação com repetição ali no meio, e por envolver aí mais de um conceito, né, por não ser uma questão apenas de probabilidade, eu considero aí sendo uma questão de nível médio. Tá? A questão 6 era uma questão de análise combinatória, e, bom, como tinha ali algumas pegadinhas ali no meio, eu vou considerar ela de nível médio, tá? Então, era uma questão, e análise combinatória costuma ser um tema que os alunos costumam ter muita dificuldade, né? Então, por essa razão, eu considero ela de nível médio também, tá? A questão 7 era uma questão aí de aritmética, deixa eu só dar uma olhada de novo, sim. Mas aí de porcentagem, essa questão aqui eu considero fácil. Era uma questão ali de porcentagem que recaía numa equação do primeiro grau, era uma questão bem tranquila, só você organizar os dados direitinho que você chegava no resultado final de maneira tranquila, e as contas também não eram contas complicadas, então por isso que eu considero fácil. A questão 8 era uma questão de polinômios, eu considero ela uma questão de nível médio, né? Então ele dava, porque você tinha que achar as incógnitas primeiro, e depois que você achava as incógnitas, que no caso eram os coeficientes do polinômio, você ainda tinha que calcular o valor numérico que ele queria, então dava um certo trabalho, tá? Então, por isso que aí é uma questão aí de nível médio. A questão 9, ela... Tá, bota ela como questão média, bota nível de dificuldade média, porque você tinha que olhar ali a circunferência trigonométrica. Não, na verdade ela é uma questão fácil, assim, porque questão de, conhecimento básico de trigonometria, de circunferência trigonométrica, então era só você observar a circunferência trigonométrica, a soma que ele queria sair de maneira muito tranquila, era uma questão bem tranquila. E a questão 10 era uma questão de função, então tinha função afim, função quadrática e função composta, né? Então você tinha ali que, apesar da conta não ser muito difícil, isso costuma enrolar muito vocês, vou considerar sendo uma questão aí difícil, tá? Mais por conta dos conteúdos envolvidos em si do que da conta da resolução em si. Tá? Então, analisando aqui a prova, né, a gente tem que o número de, né, na minha interpretação no caso, né, o número de questões fáceis, médias e difíceis está bem equilibrada. A ordem das dificuldades não está numa ordem tão crescente assim, né, uma pena, mas tudo bem, faz parte, mas ainda assim é uma prova bem equilibrada. Abordou quase todo o escopo, né, teórico, né, do ensino médio, né? Então é uma prova assim que caiu bastante coisa, né? Não focou apenas em um conteúdo, né? Ou numa gama de conteúdos. Então, em termos de assuntos, está bem equilibrado, está bem distribuído,
tá? Então é uma prova aí bem redondinha, bem equilibrada, tirando aí a questão do nível crescente de dificuldade, tá? Vou deixar aqui o link para você acessar a prova. Eu recomendo fortemente que você pegue a prova para fazer primeiro, antes de assistir as resoluções, tá? Até porque você pode ter resolvido, pode acabar resolvendo uma questão de uma maneira diferente de mim, o que não é nem melhor nem pior, apenas diferente mesmo, tá? E aí, de repente, você me dá um toque, me avisa, ó, eu fiz essa questão assim, ver se está certo e tal, e de repente eu posso até gravar a resolução aí da maneira que você resolveu. Tá legal? Beleza? Então, queridos, vamos então para a resolução da prova agora. Tá legal? Então vamos lá.